internautas, muito boa tarde, quase boa noite, do dia 7 de outubro de 2013, aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Agora sou eu e você aqui na Web TV. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui na cidade de São Caetano, e vocês, caros internautas, que eu espero que vocês interajam com a gente aqui, ó, clicando aqui embaixo, olha, no Participe. Participem vocês aqui do Twitter, Facebook, das redes sociais todas, tá? Participem com perguntas, interajam com a gente, fazendo perguntas, porque esse aqui é um real programa de real utilidade pública, onde nós queremos pegar e tirar todas as suas dúvidas. E a cada segunda-feira, às 5h30, nós estamos com um convidado diferente aqui, de todas as áreas, beirando as áreas da saúde. E hoje, aqui, com a participação especial da doutora Áurea Soares. Boa tarde, doutora Áurea. Boa tarde, doutor Ângelo. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso, Áurea. Obrigada. Desculpe chamá-la de Áurea, claro, mas a partir de agora é Áurea e Ângelo, tá bom? Muito bom, muito bom. Nada de doutora aqui, simplifica, tá bom? O diálogo. É isso mesmo, tá? Áurea, me fala uma coisa, doutora Áurea, ela é gerontóloga, é isso? E é especialista em políticas públicas, não é isso? Uhum. Formada pela PUC de São Paulo, é isso mesmo? Isso mesmo, Ângela. Tá? E também é coordenadora municipal de toda a nossa terceira idade tão elogiada aqui em todo o Brasil. Talvez uma das primeiras terceira idades de todo o Brasil aqui, não é verdade, doutora? É verdade, Ângelo, isso mesmo. São Caetano tem uma rede de serviços, de equipamentos públicos, uma rede muito estruturada, muitos profissionais qualificados, uma rede de atendimento para um público muito grande. Porque hoje a gente tem na cidade, como você sabe, Ângelo, 30 mil idosos. E o público da terceira idade que a gente atende, mais de 50 mil. Então é uma cidade que tem um público muito expressivo e que tem uma rede de serviços de atendimento que vem sendo construída ao longo dos anos e que hoje a gente está aqui para dar um novo olhar, atender com mais qualidade. Quer dizer, a nossa preocupação é muito grande porque é um público muito significativo na cidade, né? Segundo os índices, me parece, eu não estou muito bem clicado em relação a isso, mas me parece que São Caetano é a segunda cidade com o maior índice de idosos de todo o estado de São Paulo. Primeira é Santos e segunda é São Caetano. É isso, é verdade? Então, esse dado, ele é real. Só que assim, o que a gente tem que avaliar na questão do envelhecimento também, muito é a expectativa de vida. A expectativa de vida, que é a esperança de vida ao nascer, São Caetano, Ângelo, tem uma expectativa de vida acima da média brasileira. Né? E é 78 anos a expectativa de vida em São Caetano. No Brasil, 74 anos. Então, o que a gente observa? Que as pessoas estão vivendo mais em São Caetano, mais tempo de vida, mas também com uma infraestrutura que garante isso, de alguma forma. Essa promoção da qualidade de vida, os CISs, que são os Centros Integrados de Saúde e Educação, que são os clubes que o pessoal conhece da terceira idade, eles oferecem muitas atividades, muitos programas de fisioterapia, que esteve aqui já o Dr. Andrei Lima, que coordena o programa de fisioterapia na terceira idade. Nós temos nutrição, geriatria hoje é uma especialidade que cada vez está se fortalecendo mais na cidade. Muitas atividades de cultura, esporte, lazer, viagem, turismo. Tudo isso faz com que o público da terceira idade tenha menos isolamento social, né, menos depressão, porque esses serviços impactam na qualidade de vida, né? Os estudos mostram isso. Então, não resta dúvida que realmente a cidade oferece uma rede muito significativa para esse público, né? Então, seria certo a gente dizer que São Caetano é a segunda em número de idosos, mas é a primeira expectativa de vida, é isso? Não, é a média, está acima da média. Está acima é uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, está acima da média brasileira, está acima da média. Perfeito. E me fala uma coisa, qual é que é a diferença entre um gerontólogo e um geriatra? Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Não? Tem a ver, sim. Então, o geriatra, ele estuda o envelhecimento nos aspectos biológicos. Né? Então, é um médico que tem um olhar, né, biológico, né? Como você é médico, né, Ângela? Isso. E o gerontólogo, ele tem um olhar mais macro, mais social. Então, a gerontologia, ela engloba a geriatria. Porque hoje você não pode tratar o sujeito só no corpo, né, Ângela? Você que é médico sabe. Então, tem as doenças sociais, tem o ambiente onde o sujeito está inserido. Então, tudo isso impacta, né, e pode causar doenças e pode também melhorar a qualidade de vida do sujeito. Então, a gerontologia é o sujeito inserido na sociedade, naquela cultura. Então, é diferente de você envelhecer numa sociedade como São Caetano e de envelhecer numa cidade pequena de Alagoas, por exemplo. Ou envelhecer numa tribo aldeia, né? uma aldeia indígena. Então, todos esses contextos
do momento, do período histórico, da sociedade, tudo isso impacta na leitura que a gente tem da compreensão do envelhecimento. Então, esse envelhecimento, então, vocês acompanham de uma forma minuciosa, quer dizer, do ponto de vista médico, fisioterápico, hidroterápico, quer dizer, o que é que faz parte disto aqui nesse complexo em São Caetano? Então, o complexo em São Caetano, ele engloba vários olhares. Olhar da cultura, então muitas danças, muita atividade com o corpo, Ângela. O que eu percebo muito com o público da terceira idade aqui de São Caetano, que eles cultuam muito o autocuidado com o corpo. É muito significativo isso. E as questões de prevenção também são importantes, mas assim, o que marca a terceira idade é essa participação, entre aspas, ativa da terceira idade. Ativa no sentido de se inserir na sociedade, de participar de grupos. Essa é uma parcela muito significativa, porque a gente atende esse público, né, o esporte, dança, lazer, viagem, turismo. O público da terceira idade tem uma agenda. Então, uma senhora hoje com 70 anos, ela tem uma agenda. Então, de manhã ela tem uma série de atividades. Isso tudo é importante para ela, porque não é que ela não priorize a família, mas ela também prioriza a agenda dela. Então, o neto é importante, mas também é importante a agenda dela. Também importante, e também né? É importante, Ângela. E isso é uma mudança cultural, que é um ganho. Se você imaginar uma senhora dos anos 1960, como era uma mulher de 70 anos, era uma mulher dentro de casa, né? Uma mulher que cuidava dos netos, que cuidava da casa, que saía pouco. Então, esses equipamentos públicos, esses espaços, tira essa mulher do isolamento social, porque era o convívio familiar. Hoje é o convívio com amigos, a rede de convivência dela ampliou de uma forma imensa. Então, assim, a viuvez não tem tanto impacto mais como tinha. Você percebe até no vestido. Hoje elas usam vestido, o corpo está mais à mostra, tem mais sorriso. Então, eu me lembro, por exemplo, eu nasci numa cidade muito pequena, em Minas. E lá em Minas, é assim, um fato de uma mulher ser viúva, como a minha mãe ficou viúva muito cedo, dela ter uma mulher que vai para os clubes, que dança, que viaja, que se programa, era uma mulher que era até mal falada lá na minha cidade. Malquista, né? Qual é que é a cidade? É Lagoa da Prata, é uma cidade bem pequenininha. Tá. Mas hoje, se você vê uma mulher dessa dentro de casa, com 70 anos, pessoal, olha, é melhor ter um acompanhamento médico. Está com depressão, Tá com depressão, alguma coisa. Então, assim, é para o mundo, né? Então, ela ganhou o espaço público, porque ela vivia no espaço privado. Hoje, ela está no espaço público. Então, a gente percebe essa mudança, né, dessa geração, né? E que ganhou muito com isso, porque ela está vivendo mais o sonho dela, redefinindo os sonhos, programando novos projetos, né? Ou seja, a idade aqui não tem fronteira, Não na verdade. Isso, essa frase é perfeita mesmo, não tem fronteira. Perfeito. Então, a gente poderia qualificar da seguinte forma, a partir de que idade que ela entraria numa parte geriátrica, numa parte da terceira idade? Então, aqui em São Caetano, qual é que é? Ou é nacional esse? Não, então, assim, o que acontece? São Caetano atende, olha que coisa muito significativa, Ângela. São Caetano atende a partir de 50 anos. 50 anos? Puxa, eu estou na terceira idade. Só, me dê uma carteirinha, por favor. Tem serviços a ser prestados, doutor, lá. Por favor, também. Então, tem os ônus e os bônus também. E os bônus, será bem-vindo, doutor. E aí, assim, então é 50 anos ou mais. No Brasil, a gente sabe que o idoso é 60 anos ou mais, né? O corte etário para a pessoa entrar na fase idosa é 60 anos ou mais. Então, o que é importante? Todas as leis, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso, tem esse corte etário. Ele é importante por quê? Porque ele assegura alguns direitos. Então, sei lá, o direito à fila do banco, ao estacionamento privilegiado, nas vagas de estacionamento privilegiado. Então, isso é importante. 50 anos em São Caetano? Em São Caetano, o público é atendido a partir de 50. Tá. Mas o que ganha com isso, Ângela? Ganha muito, porque você prepara o envelhecimento melhor. Você tem uma fase aí de gerações preparando. Então, quando o sujeito vai entrar na fase idosa da vida, o que vai acontecer? Ele já trabalhou 10 anos. Então, assim, esse impacto é menor, né, nessa entrada, porque ele tem um acesso a uma rede de serviços antes de entrar na velhice. Hoje... Uma espécie de prevenção, vamos colocar assim, na verdade. Uma espécie de prevenção, está certo. É um preparo para ele pegar e assumir a real terceira idade. A real terceira idade, que muitos estudos e muitos pesquisadores, muitos autores estão questionando essa fase, esse corte etário de 60 anos. Porque ele é muito recente, né? Ele é muito novo. Hoje a pessoa com 60 anos está casando de novo, né? Então é muito novo. Precisa pensar o Brasil a partir desse número de idosos que a gente tem no Brasil.
né, com essa nova realidade, o que significa ter 60 anos hoje. É muito diferente, né? É o que a gente estava conversando. Ter 60 anos hoje é uma pessoa que está no mercado de trabalho, que não saiu, que muitas vezes está redefinindo, fazendo novos sonhos. Tem gente mudando de carreira com 60 anos, não é exagero falar isso. Existem pessoas que estão experimentando novas profissões, Assim, é um tempo longo para viver, né, Ângelo? Você tem 60 anos, você vai viver mais quanto? Vai viver mais 20, 30 anos e bem. Né? Terão doenças controladas, como você sabe. Mas as doenças, desde que controladas... E preventivamente sempre, né? Porque sempre. Em medicina, a parte preventiva custa muito menos do que a parte curativa. E eu acho que é a mesma coisa assim, em relação ao idoso. Quanto mais você previne, mais você vai aumentar a idade que ele vai durar, né? Essa parte duradoura. E viver bem, né? Sim. Porque vai viver muitos anos, mas viver bem, né? Que é uma frase que a Organização Mundial da Saúde usa muito. Assegurar mais vida aos anos vividos. Para os meus pacientes, eu costumo dizer o seguinte, não vale a pena muito a gente ter quantidade de vida, sabe? Imagina, tem que ter qualidade de vida, sabe? Você ter quantidade e não ter a qualidade, não adianta nada. Eu acho que a gerontologia em si, eu acho que ela programa isso, né? É quantidade com qualidade, não é verdade? Isso mesmo. Pelo menos é o que eu estou aprendendo com a senhora agora. Não, imagina. Não é verdade? Isso Puxa mesmo. vida. Bom, nós vamos ter muita coisa a conversar já já. Nós estamos prestes a pegar e entrar em relação ao intervalo já já. Tá bom. Mas eu gostaria de pegar e fazer o segundo bloco daqui a pouquinho, tá? Inclusive vão chegar perguntas de todas as montas e tudo mais e tal. Mas fala mais sobre isso aqui, a terceira idade aqui em São Caetano. E no Brasil como um todo, tá? E vai lembrando disso. Olha, uma pergunta que eu gostaria de fazer à senhora. Dr. Paulo Pinheiro não está escutando agora, tá? Isso aqui ele não está. Mas se a senhora tivesse que pedir alguma coisa a ele, para assim, eu preciso investir nisto aqui em São Caetano, porque isto aqui é o que falta. Tá? É isso aqui que vai definir toda a política pública de São Caetano e isso aqui vai arrasar. Qual seria essa pergunta que a senhora faria a ele? Entendeu? Então, assim, na verdade eu já fiz essa pergunta. E assim, a pergunta é casa-dia. Quando teremos uma casa-dia, prefeito? E assim, é também uma vontade muito grande dele. Porque uma casa-dia ela é importante, porque ela evita a institucionalização. Então, assim, evita a pessoa ir para o asilo, o antigo asilo, que é a instituição de longa permanência para idoso. A casa-dia seria você pegar e colocar. É uma creche para o idoso, não é verdade? É isso? Isso. Então, e é um projeto do prefeito, Dr. Paulo Pinheiro, que isso se torna uma realidade em pouco tempo. Porque o que a gente observa hoje é muito sério, né? Porque as pessoas muitas vezes levam o pai, a mãe, para uma instituição de longa permanência, os antigos asilos, porque tem medo que a pessoa fique em casa sozinha e com uma demência, deixa um fogão ligado e esqueça mesmo, né? Então, a casa-dia é um projeto importantíssimo para São Caetano. Inédito, que não tem, né? Público, né? Público não temos. E eu acho que precisa, a cidade comporta. Eu vou te interromper um pouquinho só para os nossos comerciais. Nós voltamos a conversar no segundo bloco sobre casa-dia. Tá ótimo. Agora sou eu e você na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Um minutinho só, já estaremos aqui de volta com a doutora Áurea Soares, falando sobre gerontologia, sobre a terceira idade em São Caetano, no Brasil e no mundo. Até lá! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico em São Caetano, hoje
estou entrevistando a eminente gerontóloga. Olha que palavra feia aqui, né? Quem não está nos acompanhando não vai saber o que é, não é verdade? Isso é. Mas não é feio, não. Tá? Gerontóloga é quem trata das políticas públicas aqui em São Caetano, à frente da terceira idade, a gerontóloga, a doutora Áurea Soares. Doutora Áurea, nós estamos falando agora há pouco sobre, eu chamo de casa-dia. Casa-dia mesmo, é isso? Tá correto, pode ser usado. Casa-dia, que seria uma espécie de uma creche, só que na verdade é para um idoso, onde tem sua cama, onde tem um local para descanso, onde tem uma sala, onde tem uma fisioterapia, onde tem, ou seja, um refeitório para se comer, para se interagir com todas as pessoas que sejam lá. Nós estamos longe disso ou não? Como é que está? Olha, Ângelo, eu vou dizer para você, essa é uma grande demanda social. Não é São Caetano apenas. São Paulo é uma demanda muito grande, as cidades grandes, as metrópoles, precisam pensar nesse equipamento. Ele é necessário, porque as doenças crônicas, elas fazem parte da velhice. Mas isso não impede que o sujeito tenha qualidade de vida, porque envelhecer com doenças crônicas, todos envelheceremos. Agora, envelhecer com doença crônica e controlada, com qualidade de vida, também é possível hoje. Você é médico, você sabe disso. Então, o que faz um centro-dia, né? O que faz um centro-dia, uma casa-dia, ou uma creche para idosos, como você está dizendo? Ela inibe, ela retarda que esse idoso vá para uma instituição de longa permanência. Não é que eu seja contra as pessoas, as instituições de longa permanência para idosos de modo geral, mas ela não perde o vínculo com a família. Isso é muito sério. Então, numa instituição de longa permanência, rompe-se esse vínculo. As pessoas que trabalham em instituição de longa permanência, os antigos asilos, sempre falam, existe um mês onde a pessoa é o desafiado. Ou ela sobrevive àquele ambiente, ou ela, muitas vezes, falece até. Então, assim, se romper com o mundo lá fora. Se rompe com o mundo lá fora. Então, assim, quanto mais esse vínculo com a família estiver preservado de alguma forma, isso é importantíssimo. E também é um apoio para a família. Porque a família, ela também precisa trabalhar. Ela precisa tocar a vida. Então, esse sujeito que fica em casa e que ela não acompanha, e que ela muitas vezes tem que levar para uma instituição de longa permanência, é muito doloroso esse processo. Então, é um apoio para a família, é um apoio para o idoso. Então, assim, é um caminho que a sociedade tem que pensar muito rapidamente. E isso é uma demanda seríssima. As instituições de longa permanência para o Brasil ainda avançaram pouquíssimas, elas são caríssimas, porque o custo para se manter o idoso é muito alto. E o que a gente pode ver como uma medida paliativa, preventiva, e que retarda esse processo, são os centro-dias. E é uma equipe multiprofissional, você tem vários atendimentos, esse idoso fica e volta para sua casa. Na Europa se usa muito, Portugal tem muito mais centro-noites do que centro-dias. Então, Poxa, interessante. Isso é muito interessante mesmo, Ângelo, porque assim, muitas vezes a pessoa quer viajar, porque também cansa. Então você vê o estresse emocional que tem de cuidar de uma pessoa doente, de cuidar de um idoso doente, de cuidar de uma criança doente. Então o estresse emocional do cuidador é imenso. Se ele tiver alguns dias, alguns fins de semana, alguns feriados, algumas noites, para ele viajar com a esposa, ter um programa familiar, ele pode colocar esse idoso, né, deixar esse idoso numa boa companhia, com profissionais qualificados, com atividades, com lazer, com recreação à noite. Então, assim, são alternativas que a sociedade precisa encontrar para apoiar a família, não só o idoso, para dar esse suporte para a família, que muitas vezes ama, gosta muito dessa pessoa, mas não tem alternativa a não ser institucionalizá-lo, né? Doutor Paulo Pinheiro, está escutando, né? Agora sou eu que estou pedindo, tá? Por favor, tá? É o povo de São Caetano que pede. Por favor. Casas Dia, uma clínica dia, por favor, implante isso. Eu acho que o senhor será o pioneiro, tá? E por ser o pioneiro, sempre será lembrado. Algumas perguntas aqui, a doutora Áurea. Lúcia Helena, de São Caetano. Obrigado, Lúcia. Obrigado aí pela sua audiência, tá bom? A partir de que idade se deve procurar um geriatra? Então, Ângelo, você que é médico pode até responder essa pergunta melhor que eu. Na verdade, o geriatra, ele tem pessoas procurando o geriatra com 25 anos, com 30 anos. Por quê? Porque é um acompanhamento. Porque envelhecer, a gente não fica velho de 59 para 60 anos. Da meia-noite você está velho. Não é assim. Então, assim, é um processo, é um autocuidado.
Então, esse cuidado, esse acompanhamento desse profissional, ele pode realmente retardar esse envelhecimento biológico, que todos nós passaremos por ele, né, todos os seres vivos, mas ele retarda. Então, esse acompanhamento, ele pode ser feito em várias fases da vida, né? Ela não tem um marco para você procurar um geriatra. O que é importante é você procurar um bom profissional. No Brasil, a gente tem pouquíssimos geriatras, menos de 1000 geriatras no Brasil. Nossa. E é uma questão seríssima. São Caetano é um privilégio. Nós acabamos de inaugurar uma sala de geriatria no CISI Moacir Rodrigues, uma sala só de geriatria. A gente tem profissional de geriatria de manhã e de tarde para atender. Como a cidade é privilegiada. Então, tem estados brasileiros que não tem um geriatra. Então, assim, eu acho que, além do geriatra, é possível procurar um clínico geral. Você que é médico pode dizer isso melhor que eu. Procurar um clínico geral para ir acompanhando, porque a gente vai percebendo, né, o nosso envelhecimento biológico. Ou seja, prevenção, né? Prevenção. Não só para se curar, para prevenir, Prevenção. não é verdade? Uhum. Emílio de Mello, aqui de São Caetano, obrigado, Emílio. Fez uma pergunta que eu acho que a senhora já respondeu com essa sua resposta. Olha só, sempre fico na dúvida em passar num geriatra ou clínico geral. O clínico já não supre o atendimento do geriatra? Então, na verdade, assim, a geriatria, né, Ângelo, como você é médico sabe, a geriatria é uma especialidade, né? Então, eu acho que é importante, mas o clínico geral é importante também, porque eu sempre me lembro muito daqueles médicos antigos, não sei se você tem esse mesmo olhar. Não, é que eu sou médico antigo, eu não tenho. Então, mas assim, aquele médico que você ia e que não te mandava fazer 500 exames do joelho, sabe, dos detalhes, assim, que te passa por 500 exames. É Não o médico que de família O médico de mesmo, não é verdade? família. Pegava a malinha, malinha. ia na casa da pessoa. Ai, que saudade né? eu tenho. É. Tenho muita saudade, porque ele acertava sempre. É. Ele conhecia, que é um pouco o programa de família hoje, né? O PSF, né? É verdade. Então, verdade, é isso mesmo. resgatar isso. Então, eu acho que um acompanhamento com um profissional bom e também a confiança que você tem no profissional, né, Ângelo? Porque esse É tudo, é não? tudo. É tudo. É isso que é a mágica, né? Que o tratamento dará certo ou não dará certo. É uma interação. É uma interação. Uma cumplicidade. Uma cumplicidade. É a Verdade. escuta, um médico que escuta bem Verdade. e o que ele influencia, né? Porque às vezes você pode dar o remédio, mas o cara só vai tomar se ele falar, foi o Ângelo que me deu. É verdade. E aí ele toma e sabe que aquilo também tem uma mágica lá dentro, É psicológica, verdade. que vai funcionar, não vai? Pode ser água com açúcar, mas Pode, que resolve. resolve, Né? que deixa calminho, deixa. Olga Santini, aqui de São Caetano. Oi, Olga. Olha nós aqui. Passo por médico vascular, clínica geral e nutricionista. Além de vir apresentando problemas ginecológicos ultimamente, já tenho 70 anos. Preciso esse acompanhamento todo ou só um geriatra daria um atendimento pleno em todas as áreas? Bom, Olga, né? Olga. Eu acho assim, Olga, eu acho que um geriatra é importantíssimo, o olhar do geriatra é importantíssimo, mas não acho que uma coisa exclua a outra, porque eu acho que o geriatra ele vai te fazer alguns encaminhamentos e muitas vezes ele não tem as respostas para todas as questões, né? E nenhuma área do conhecimento te dá resposta para tudo, né? Mas um olhar geriátrico, me coloco à disposição de você, Olga, lá no CISI Moacir ou no outro CISI Francisco Oriolano também existe um geriatra. Se você não tem um geriatra, a prefeitura tem geriatras, por favor, me procure lá, a gente pode te fazer esse encaminhamento. Que legal. Só para uma maneira assim, professoral, colocar é o seguinte, nascemos, então nós temos aqui o pediatra, em determinada idade, o clínico geral. Em outra idade, nós teremos o geriatra, tá? Quais são as idades? Cada um vai definir. Exatamente. É isso, não é isso mesmo, É isso doutora? mesmo. Não Tá? tem linha, né? Não tem linha. Agora, todos esses aqui, eles são clínicos. Veja bem, tá? Você pode socorrer o próprio geriatra, o pediatra, o clínico, vai socorrer do oftalmologista, vai socorrer do cirurgião geral, do nefrologista, do oncologista. Não é isso, doutora? Tá certíssimo. Por isso que a doutora está se colocando à disposição sua, tá? Para que te esclarecer e até colocar uma pessoa à sua disposição. 70 aninhos não é para qualquer um não, né? Nós queremos que vê bem, tá bom? Obrigado, Olga, pela sua interação, tá bom? Nilmar, de Mauá, tá? Obrigado, Nilmar. Gostaria de fazer um comentário apenas. Acho triste que em muitos postos públicos o atendimento deixa a desejar e convênios cada dia mais estão piores. Injusto também, quanto mais velha a pessoa, ficam os valores dos planos serem mais caros. Realmente. Afinal, nossos salários, aposentadorias, têm uma perda significativa, não acompanhando esses custos abusivos. Nilmar? Nilmar, de Mauá. Então, Nilmar, você está corretíssimo.
Então, assim, a sociedade, a humanidade, a sociedade tem que se preparar para esses novos longevos que cada dia cruzaremos mais pela frente. Então, cada dia mais vamos cruzar com um nonagenário, uma pessoa com 94 anos, e ele vai nos surpreender, porque ele vai estar no ônibus conosco, vai estar no metrô conosco, ele vai estar no trem com a gente. Então, assim, esse é um mundo para ser redesenhado. E a gerontologia vem com esse propósito, de pensar uma política pública para abrigar, para inserir esse sujeito com mais qualidade. Então, assim, normatizar, criar planos novos, atender melhor. A própria saída, não sei se você acha isso também, Ângelo, mas a própria saída do mercado de trabalho, muitas vezes, ela é muito precipitada. É precoce, né? Precoce. E depressiva, E não é verdade? depressiva. Então, não precisa disso. Então, assim, por que não pensarmos... O pessoal diz sempre, Áurea, tem tanta lei interessante, Estatuto do Idoso, Política Nacional do Idoso. Claro que tem, mas tem muito a avançar. Então, a questão das legislações trabalhistas, que é o que o Nimar está dizendo. Então, assim, isso vai impactar na qualidade de vida do sujeito. Por que não criar 4 horas por dia para uma pessoa com 70 anos trabalhar? Será que não é interessante, Ângelo, ter um sujeito com 70 anos com um grande know-how, uma grande de uma experiência, trabalhando, atuando? Então, os próprios planos de saúde têm que entender que idoso é esse. O que é uma pessoa com 70 anos? Não é um sujeito de 70 anos de 1960. E pronto para morrer, né? Pronto Não, ele está para pronto para viver. E vai viver mais, e vai viver bem. Então, assim, e a gente percebe, né, Ângelo, que os próprios planos de saúde têm feito ações preventivas. Oferecem oficinas, né, ginástica, prevenções. Então, assim, não precisa ter medo de uma pessoa com 70 anos. Uma pessoa com 70 anos é uma pessoa que você vai cruzar na rua e muitas vezes você vai se surpreender com ela, porque ela vai te surpreender. E ao contrário, né? Medo não. Você tem que ter uma satisfação em tê-la do seu lado, porque ela só tem a te ensinar. Exatamente. Né? E, assim, E sem medo de ser feliz, não é verdade? É verdade. E assim, muito a aprender com essa pessoa, a trocar com essa pessoa. Então, eu acho que, e a gente observa também que na Europa, cada vez mais essa demanda por gente com experiência, com vivência profissional, está sendo buscada, né? Procurada, porque é um profissional muito qualificado. É ouro, né? É ouro, é ouro. Então, eu mesmo digo, se eu tiver que procurar hoje um profissional com 20 anos de experiência, ou um profissional recém-formado, eu vou procurar alguém com 20 anos. Lógico. Então, você não dá seu coração para ser operado por um cara que acabou de ser formado, né, doutor? É verdade. Então, assim, você pede, não é? Você pede uma carreira, né? Você pede um profissional com vivência. Então, assim, 70 anos, tá aí, tá interessante, tá um conhecimento a ser transmitido e a sociedade não pode desperdiçar esses talentos. Né? Ela tem que acolher e explorá-los mais um pouco. Exatamente. Doutor Paulo Vieira, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito aqui por São Caetano, tá certo? Em especial, ter essa moça aqui do meu lado, tá certo? Dirigindo toda a coordenadoria da terceira idade aqui do município. Obrigado, doutora Áurea, Obrigada, tá, pela sua visita. Obrigada. E gostaríamos de tê-la aqui de volta. Muito bom, sempre às ordens. Parabéns pelo programa, importantíssimo, pelo diálogo, parabéns pela mediação maravilhosa. Estamos juntos aí, à disposição, lá na terceira idade. Por favor, nos procurem, nos ajudem a construir essa terceira idade. Obrigada. Muito obrigado, Áurea. Obrigada. Muito obrigado a vocês, caros internautas, caras internautas. Estamos aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Agora sou eu e você aqui na Web TV São Caetano, uma nova forma inteligente de se fazer televisão. Estaremos daqui agora, na próxima segunda-feira, às 17h30, o programa Saúde em Dia. Obrigado e até lá!